Olá pessoal, estamos de volta agora com a nossa disciplina de gênero e patriarcado, que nós vamos fazer um percurso aqui agora, né, na pós-graduação de trabalho social com famílias. Esse é um momento muito peculiar que nós estamos presenciando em decorrência, né, de uma pandemia e essa generalização dos riscos de transmissão e contaminação pelo vírus Covid-19, ele causa um profundo estado de embotamento afetivo, de estresse, de ansiedade. Então eu espero poder encontrar vocês agora usufruindo da serenidade que vocês têm em condições de buscar, estabelecendo forças e conexões afetivas através dos seus contatos virtuais, através de ligações, através das web chamadas, né? Considerando a importância da permanência, né, no isolamento social para que nós possamos reduzir a taxa de transmissão do Covid-19. E um elemento muito importante e sério que nós precisamos dizer dessa ocasião é que, em decorrência do isolamento social e da permanência das pessoas nos seus domicílios, nós temos identificado e encontrado uma taxa muito alta de violência doméstica, de violência contra a mulher. E isso é um fator preocupante, e nesse momento eu queria deixar com vocês a necessidade de nós refletirmos sobre isso, a importância de nós vivenciarmos vigilância e apoio social, funcionarmos como redes de proteção. E nesse momento, então, eu quero partilhar com vocês um pequeno vídeo, um curta-metragem que foi feito agora, traduzindo, né, as situações que nós temos vivenciado nesse período de teletrabalho, de atividades remotas, de home office, e é só um indicativo para que nós possamos pensar como que essa dinâmica que está sendo utilizada para reestruturar as nossas organizações financeiras, trabalhar, laborais, familiares, como que o impacto disso tem ressonado, né, na vida dessas mulheres. Então acompanhem comigo esse curto, ele é rapidinho e a gente vai dar continuidade às discussões logo após o vídeo. O meu realmente eu não tinha mandado mesmo. Renatinho fazendo Renatice. Opa, peraí, Carlinha entrou aqui. Ah lá, tava faltando só ela. Bora. Bora começar. Deixa eu ver aqui. Demorando. Aí. Nossa, Carlinha, que isso? Esse make todo é só para nossa reunião matinal? Não, é que eu tava cansada de fazer call de pijama e aí eu resolvi dar uma coisinhas. Tá ótimo, entendo. Vamos lá, gente. Vai ser rapidinho, eu tenho umas coisas para dividir com vocês. A Mari vai colocar uns números que ela calculou pra gente aqui, né, Mari? Tá todo mundo me ouvindo? Gente, vão ser meses muito difíceis que a gente vai ter pela frente, mas tudo bem. Nesse cenário de caos, todo mundo está quebrando e a gente não, a gente continua estável. Então, vamos manter assim. Tem um e-mail aqui, Carla, você foi copiada porque é do teu cliente, do Alberto. Vamos falar sobre essa entrega aqui, por favor? Desculpa, peraí, só um minutinho. Só um minutinho, já volto. Tá bom, bora. Oi. Ah, tá, ele já vai descer. Já vai, obrigada. Chegou uma encomenda para você pode lá embaixo buscar? Pra mim? Eu não pedi nada. Podemos voltar aqui? Carla, você tá copiada aí. Tranca, amiga, tranca, já tranca, não perde tempo. Tranca tudo. Gente. Amiga, tranca tudo. Pare. Vai na janela, vê se chegaram mesmo. A polícia chegou. Chegou. Ele não levou a chave, você tá sozinha. Carla, você tá sozinha.
Tá, acabou. Gente, o que está acontecendo? Péssima Você tá falando de polícia. Do que vocês estão falando? Por favor, me explica, Mariana. Calma. Respira. Eu tô aqui com você, a gente tá aqui com você. Gente, Acabou. É uma realidade que está posta, né, para as nossas relações, para os nossos riscos hoje de enfrentamento, considerando a fragilidade que essa ocasião nos coloca. Eu oportunamente, né, apresentei para vocês esse pequeno curta, que é uma divulgação, é uma campanha, né, para denúncias, né, tanto para denúncias quanto para situações de flagrante, Disquem 190 e Disquem 180 para essas denúncias. É importante que a gente possa proteger, né, as mulheres das violências domiciliares, das violências domésticas, em decorrência, mais que nunca, do confinamento, porque é o momento que ela está muito mais presente com seus algozes, com seus agressores. Pensando um pouco nessa história, nessa perspectiva desse vídeo, nós também podemos pensar que isso não é algo que aconteceu agora por causa do coronavírus, né? Não é um fenômeno recente, né? A gente identifica esses processos de violência desde os processos da colonização, né, brasileira, né? Desde a colonização de Portugal com a América, né? Esse encontro ele é atravessado com marcas muito significativas de conceitos que vêm com toda a experiência europeia para esse novo mundo, né, que era o continente originário, que nós dominamos em seguida, né, de Brasil agora. Pensando também que nossas experiências elas perpassam relações de dominação, né? Então, se a gente começar a pensar, poxa, mas de onde que surgiu o patriarcado? Qual que é essa relação e por que que o patriarcado está dizendo de violência, né? Porque o patriarcado ele vem marcar um processo que ele é desenhado diante de experiências de violência, né? De experiências que são de coação, de coerção, de sobreposição de autoridade. Então, as teorias que nós acompanhamos no pensamento weberiano, né, quando ele traz para a gente que a dominação ela compreende como uma situação ou um fato em que a vontade manifesta, né, ou seja, um mandado do outro, né, de um dominador sobre os seus dominados, que influencia diretamente as ações dessas outras pessoas, né, dos seus dominados, de fato, de uma forma que impacta, né, assim, num grau socialmente relevante, realizado aí como se os dominados tivessem feito do próprio conteúdo do mandato a máxima das suas ações, ou seja, a obediência. Logo, o discurso trazido no processo de colonização e o processo de colonizar é exatamente impactar sobre o outro, né? Trazer uma trajetória, trazer uma experiência, trazer todo um arsenal, né? Seja ele armamentista, seja ele de conhecimento, seja ele de novas experiências e novas práticas, mas a forma como essa relação foi dada, né? Através do processo de violência, impõe essa dinâmica, né? Que é antagônica, que a gente localiza aí um dominador e um dominado.
nesse processo ele impacta as nossas estruturas, né? E aí o conceito de estrutura patriarcal de dominação. Por que dominação? Porque as nossas formas de viver, né, as nossas experiências, segundo o autor, né, segundo Weber, eles refere-se ao estabelecimento de vínculos pessoais entre aquele senhor, os demais membros da sua família, os servos, e tem como fundamento a relação da autoridade. Então, a autoridade enquanto o marido, é autoridade enquanto pai, é autoridade enquanto senhor destes servos, e todos esses devem uma relação de assujeitamento, identificando, né, a relação da mulher, a convivência especificamente íntima, pessoal e duradoura dentro desse mesmo lar, com a sua comunidade de destino, com a sua organização externa e interna. As relações, né, que a mulher se submetia a essa autoridade doméstica, né, porque o espaço domiciliar era regido e gerenciado pelo homem, pensando, né, que a superioridade da norma e da energia física e psíquica do homem estava vinculado aí para a criança, a sua necessidade objetiva de apoio, né, para o filho adulto, as habilidades, a influência, a forma como ele vai operar o campo social e relacional, inclusive, né, para o servo, né, com essa a perspectiva da falta de proteção fora dessa da esfera do poder, né, desse amo ao qual ele serve, então, cuja autoridade e os fatos da vida ensinam a submeter-se desde pequeno o desenho das relações familiares que são postas e trazidas nesse processo de colonização. E aí o autor, né, Weber, em 91, ali no livro, ele vem trazer para a gente que a autoridade doméstica era caracterizada sobre o espectro da propriedade. O primeiro princípio que já começa a desenhar a função do empoderamento e do poderio da sociedade a qual nós estamos vivenciando um processo de colonização, ela é marcada pela propriedade. Então, adquirir propriedade é empoderar-se. E quem adquiria propriedade? Os senhores, né? Então, os homens que adivinham da Europa, que vinham para colonizar, né? E esses processos, eles impactavam, inclusive, sobre a propriedade física, né? A propriedade do sujeito, a propriedade da família, a propriedade dos espectros mais íntimos de uma dinâmica domiciliar. Então, o direito do uso sexual de mulheres, ele era destinatário a esse predecessor, né? Esse sujeito que ia organizar a vida íntima sob o viés do empoderamento e da autoridade que ele detém sobre essa mulher que foi prometida, né, que foi ofertada a ele na condição, né, de constituir uma relação do espectro familiar. Então esse é um primeiro elemento importante para nós pensarmos na relação onde se erige essa violência de gênero, né, o debate como o espaço hoje em que há uma necessidade de constantes lutas e políticas afirmativas para a garantia da cidadania e de direitos de equidade, junto com justiça social, eles são hoje reflexo de uma experiência de processo de colonização muito calcada num processo severo, né, de dominação, de marca do poder, de desenhos de um patriarcado que se reflete em uma sociedade que tem uma expectativa sobre o domínio masculino. Então essa é a primeira pauta que a gente vai entrar nas discussões. Eu sugiro e vou encaminhar para vocês a literatura complementar, que esse texto é um artigo curtinho, macio de se ler, e ele vem falar, né, da organização da vida social, essa forma calculada, previsível, estável, do desenho da dominação de uma organização social calcada no poder, né, na predominância
dessa relação do patriarcado, isso, né, de uma forma hegemônica do masculino operar a vida social, a vida política, a vida econômica das estruturas. E então, em seguida, a gente vai conversar um pouquinho como que isso vem passado, né, em processos que perpetuam a experiência das grandes diferenças e das discriminações de gênero, para que nós possamos então avançar e evoluir nas nossas reflexões desse caminho, desse percurso que nós estamos trilhando agora. Eu fico com vocês e não saiam daí. Em instantes a gente retorna com a nova atividade.